Boa tarde, alunos. Vamos para mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje é tipos de rocha. A Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos e, desde sua origem, tem passado por mudanças intensas. Sua superfície era constituída de magma quente, cujo resfriamento deu origem às rochas. Essa parte rochosa do planeta Terra é chamada de litosfera, certo? A litosfera é formada pela crosta e pela parte superior do manto terrestre. Ela é composta basicamente de rochas e solo. Essas rochas, certo? Dependendo da maneira como elas se formaram, elas podem ser classificadas como magmáticas, sedimentares e metamórficas. Nessa imagem aí, vocês podem observar os tipos de rochas que eu acabei de citar. As magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Vocês podem observar que elas são diferentes, tá certo? Até mesmo pela maneira que elas foram formadas. Para vocês não esquecerem, eu vou dar uma dicasinha. Essas rochas magmáticas, vocês podem associar esse nome ao magma, tá certo? Essas rochas sedimentares, vocês podem associar o nome a sedimento, tá certo? E essas metamórficas, vocês associam esse nome metamórfica a metamorfose, ou seja, a transformação, tá certo? Que tem tudo a ver com a origem de cada uma. As rochas. As rochas originaram-se do magma, material que vem do interior da Terra, e chega à superfície do planeta pela atividade dos vulcões ou por fenda entre as placas litosféricas. Ao chegar à crosta terrestre, onde as condições de pressão e temperatura são muito mais amenas do que no interior do planeta, esse material fica sólido, ou seja, ele se solidifica e forma as rochas, tá certo? Essas rochas, elas podem sofrer modificações ao longo de muitos e muitos tempos, tá certo? E aí elas vão dar origem a outro tipo de rocha. Enquanto o magma se solidifica, ocorrem diversas reações entre as substâncias que o constituem, formando os minerais. Assim, nós podemos dizer que rocha é um agregado de minerais que ocorre em grande extensão. E daí eu vou detalhar, falar um pouco de cada um desse tipo de rocha que eu citei. As rochas magmáticas, também chamada e conhecida como ígneas, tá certo? Elas se formaram a partir da solidificação do magma, tá certo? O magma é composto de um material rochoso derretido e se forma na região entre a crosta e a parte superior do manto, onde a temperatura é muito elevada. Essa rocha magmática, certo? Ela ocorre de dois tipos. Elas têm a magmática extrusiva, tá certo? Que é vulcânica. E tem a rocha magmática intrusiva, que é a plutônica. Essa magmática extrusiva, certo? É quando o magma se solidifica na superfície da crosta terrestre. Ou seja, essa magma, tá certo? O vulcão, ele vai expelir essa lava, tá certo? Essa lava vulcânica que foi expelida, ela vai sofrer um resfriamento bem rápido, tá certo? E vai dar origem a essa rocha que nós chamamos de rocha magmática extrusiva, certo? Um exemplo desse tipo de rocha é o basalto, certo? A rocha magmática intrusiva é quando o magma, tá certo? Ele se esfria e se solidifica no interior da crosta terrestre, sem atingir a superfície. Essa solidificação é lenta, tá certo? E um exemplo desse tipo de rocha é o granito. Então, veja bem, rocha magmática extrusiva é quando ocorre na superfície, tá certo?
é quando esse magma ele vai se solidificar na superfície. E a intrusiva é quando se solidifica no interior da crosta terrestre. Observe que uma tem um resfriamento rápido e a outra tem um resfriamento lento. As rochas sedimentares. As rochas sedimentares se formam pela deposição de sedimentos ao longo do tempo, isto é, as partículas que se originam de outras rochas. Essas partículas, elas são criadas pelo intemperismo. O que seria esse intemperismo? A ação de chuva, do vento e outros fenômenos da natureza, tá certo? Esses sedimentos, eles são arrastados pela água ou pelo vento e se acumulam em camada. Conforme os sedimentos, tá certo? Mais recentes vão se depositando, tá certo? Eles vão exercendo uma pressão sobre o sedimento mais antigo. E com o passar do tempo, esse processo ele causa uma grande compactação dos sedimentos, dando origem às rochas sedimentares. Simplificando, a rocha sedimentar nada mais é do que partículas, tá certo? Que vão se desprendendo de outras rochas, tá certo? E vão se acumulando ao longo de muitos e muitos anos, vão se acumulando em camadas, tá certo? E essas camadas, elas vão sofrendo pressão das camadas que vão sendo colocadas uma acima da outra pela ação desse intemperismo e ao longo de muitos anos ela vai dar origem a essa rocha, tá certo? Chamada de sedimentar. O exemplo dessa rocha sedimentar é o calcário, o argilito e o arenito. E por último, nós vamos ver um outro tipo de rocha que eu já citei no início, que são as rochas metamórficas, tá certo? Essas rochas metamórficas, ela ocorre devido a uma transformação, tá certo? Essa rocha ela vai se originar pela transformação de outra rocha. A partir de um processo, tá certo? Que envolve aumento de pressão e temperatura. Ou seja, uma rocha, ela vai passar por um processo de alta temperatura, tá certo? E bastante pressão. E ela vai, tá certo? Se transformar nessa rocha metamórfica, chamada de metamórfica. Ela, ao passar por esse processo de pressão e temperatura, ela não vai se solidificar, tá certo? Essa rocha não vai derreter. Ela apenas vai se transformar em esse tipo de rocha chamado de metamórfica. Um exemplo de rocha metamórfica é o mármore, tá certo? Que é muito conhecido por todos nós. A ardósia, o quartzito e a gnácea. O Pão de Açúcar, que é um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Ela é formado, tá certo? Esse Pão de Açúcar é formado por esse tipo de rocha metamórfica, a gnácea, certo? E por último, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, é a nossa 13ª atividade de ciência. São 5 questões e a primeira é a seguinte: o que compõe a litosfera? 2. O que é uma rocha? 3. Quais são os 3 tipos de rochas? 4. Qual é a diferença entre as rochas magmática, granito e o basalto? Tá certo? Você vai lá para aquela parte do slide ou no livro de vocês, onde tem falando sobre rocha magmática. Você vai ver que a rocha magmática, um exemplo dela é o granito e o basalto, tá certo? Qual a diferença desses 2 tipos de rocha? Será que um é gerado em tal lugar e o outro é formado, aliás, em um determinado lugar e a outra é formado em um outro determinado local? Vamos entender isso e responder. A 5ª questão é a seguinte: leia a página 175 do livro de ciências, tá certo? De vocês, e responda: o que são fósseis? Tá certo? Eu gostaria que vocês pesquisassem no livro, quem quiser pesquisar na internet também pode ser. O que são fósseis é a letra A e a letra B. Porque é possível encontrar fósseis em rochas sedimentares, tá certo? Pesquisem lá e respondam.
E essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e Deus abençoe vocês.